Boa tarde para todos e para todas. Vamos fazer aqui o nosso vídeo falando sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida 2023. Como é que tá o andamento, como é que tá os direitos, como é que tá as regras, como é que você pode estar adquirindo esse imóvel através do Minha Casa Minha Vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Rogério, sou diretor aqui da Associação Movimento de Moradia aqui da região da Zona Leste, Goianazes. Esse movimento criado aqui no bairro, na cidade de São Paulo, no ano 2004, fundado no ano de 2004, na verdade começamos as negociações dele no ano de 2002, 2003, mediando aí então 20 anos. Bom, o Minha Casa Minha Vida ele é um programa habitacional que tem dois viés, né? O primeiro viés é a moradia digna para as pessoas que nós colocamos como baixa renda, pessoas em torno de 1 até 3 salários. Porém, ele é dividido por faixas. Então você vai ter a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Cláudio, o que seria essas faixas? A faixa, vamos falar de salário. Tá? Então, por exemplo, se eu ganhar de um salário mínimo até R$ 2.640, eu estou no faixa 1. Se eu ganhar R$ 2.640 até R$ 4.400, eu sou faixa 2. Passei de R$ 4.400 até R$ 8.000, eu estou no faixa 3. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Qual a diferença? Quanto maior a faixa que você participar, menos benefícios governamentais você recebe, tá? Uma vez que o governo entende que você é capaz de adquirir seu imóvel com mais facilidade do que aquela pessoa que ganha menos, tá? Então, o Minha Casa Minha Vida até o ano passado, ele falava da renda até R$ 1.800. Com a retomada do programa agora em fevereiro de 2023, com a publicação no Diário Oficial da União da medida provisória 1162, ou seja, 1162, você tem a retomada do programa Minha Casa Minha Vida nos moldes que ele estava antes, tá? Uma vez que em 2009 foi criado esse programa, porém por volta aí 2016, 2017, depois 2018 para frente, esse programa ele foi enfraquecido. Inclusive ele chegou a mudar de nome. Minha Casa Minha Vida ele passou a ser chamada pelo antigo governo de Casa Verde e Amarela. Na minha visão, um erro, uma vez que não cabe ao governo dizer a cor da casa para ninguém. A pessoa pode ter a casa na cor que ela achar necessária, ou que ela mais gostar. Se ela quiser uma casa só branca, ela quer. Se ela quiser uma casa verde e amarela, ela pode ter. Se ela quiser uma casa verde e vermelho, ela vai poder ter. Se ela quiser uma casa verde e branco, ela pode ter. Se ela quiser uma casa verde e rosa, que é a cor da nossa saudosa Escola de Samba Mangueira do Rio de Janeiro, ela pode ter. Então ela vai escolher a cor da sua casa, não cabe ao governo. Por isso o nome Minha Casa Minha Vida é o nome mais adequado, porque é a casa da pessoa, é minha casa. Então, novamente, esse governo ele acerta nesse ponto, tá? Quando falarmos do programa faixa 1, Minha Casa Minha Vida, eu vou falar para pessoas que podem pagar até 10% da sua renda com a prestação da casa. Em alguns casos falamos em até 5%. Mas vamos jogar aqui por cima. Se você ganhar R$ 1.320, 10%, vai cair R$ 132. Então esse seria o valor máximo que essa pessoa pagaria. Lembrando que esse programa a faixa 1, ele vai financiar de 85% a 95% do valor do imóvel. Quer dizer que tem pessoas que vão pagar apenas 5% do valor da casa, do apartamento. Pega assim um exemplo por cima. Se a casa custar R$ 100.000, 5%
de 100 mil é 5 mil reais. Esse é o valor que a pessoa vai pagar para ter sua casa quitada. 5 mil reais dividido aí por 120 meses, que é igual a 10 anos, talvez ela pague 100 reais por mês de prestação. Tá? E terminou os 10 anos, esse imóvel ele fica quitado. SPC e Serasa ele não é analisado, porém existe todo um cadastro aí de seleção que é o cadastro único, tá? Primeiro imóvel, a pessoa nunca foi beneficiada por nenhum outro programa de moradias populares, realmente a família está em uma situação que precisa desse amparo do governo, existe o caso de pessoas desabrigadas, por questões de enchente ou como teve agora na cidade de São Sebastião, deslizamento de terra e essas coisas e tais. Tá? Então existem critérios aí dentro do faixa 1. Lembrando que também no faixa 1 existe a possibilidade da pessoa que é BBC LOAS ou a pessoa que recebe Bolsa Famílias ter o seu financiamento 100%, ou seja, vai receber a moradia e não vai pagar nenhum centavo de prestação. Com certeza ali vai ter o seu condomínio, a água e a luz que continuam sendo pagas normalmente, mas a prestação em si ela pode ser isenta. Aí existem situações especiais para isso, não é uma questão generalizada também, mas está previsto também nessa diretriz, tá? Então, dia 15 de fevereiro, nós temos uma medida provisória. A medida provisória é um ato do presidente da República, porém ele é frágil, porque ele pode até ser, vamos colocar assim, ser revogado pelos deputados, tá? E ele tem um prazo também de validade. Essas moradias populares, elas vão falar aí da questão da infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica, pavimentação, transporte público, né? Então, ao receber essa moradia, ela tem que estar adequada com a realidade das pessoas. Falando de educação, eu posso pegar a pessoa que tem um filho que trabalha, o pai e a mãe, a mãe solo, o pai solo, e precisa deixar o filho em algum lugar quando ele trabalha. Seria uma creche. Será que nesse local tem creche? Depois essa criança ela tem que ir para o ensino fundamental, para o ensino médio, depois vai ter um ensino profissionalizante ou universitário, também não deixa de ser um ensino profissionalizante. Ela vai ter acesso a isso, áreas de lazer, esporte, quadra, basquete, futebol, o que tem ali a oferecer para essa juventude, tá? Então tudo isso é falar sobre moradias populares e o mais importante, geração de renda e emprego. Quando fala-se da moradia popular, não estamos só falando do direito da pessoa ter a moradia digna, mas também da geração de emprego. Por exemplo, esse apartamento, mesmo que a pessoa vai pagar um valor irrisório, ele tem um custo para o governo, porque ali você tem uma construtora, essa construtora ela tem funcionários, desde o engenheiro, ao arquiteto, mestre de obra, pedreiro, ajudante de pedreiro, encanador, eletricista, um vigia que tem que olhar as coisas acontecendo, alguém que vai ter que limpar essa obra, alguém que vai ter que vender o material, a pedra, o cimento, a areia, o ferro, o plástico, o alumínio. Então existe um custo desse imóvel, tá? Que é pago pelo governo para a empresa, tá? Gerando o quê? Uma cadeia na economia para desde a prestação de serviço, como também a indústria que fabrica o material, tá? Então é uma ótima forma do governo combater o desemprego. Por isso que o Minha Casa Minha Vida atual, ele está dentro de uma coisa chamada PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, tá? E esse PAC aí, nós estamos falando em bilhões de reais investido para a melhoria da população brasileira, inclusive uma boa parte dele é investido aí dentro do chamado Minha Casa Minha Vida, tá? Então, durante esse ano 2023, houve-se uma série de trabalho feito, tá? O Minha Casa Minha Vida, ele vem aí com a série de portarias, tá? Tem a portaria número 146
que ela vai falar aí sobre a retomada de muitas habitações que estavam paradas, principalmente no faixa 1. Tá? Então, faixa 1 realmente era a faixa que estava mais com mais dificuldades. Então, de repente, tem pessoas que cadastraram 7, 8 anos atrás, estava ali vendo aquela obra que já tinha sido iniciada, mas a moradia dela não saía, tá? Então, um crime, na verdade, você deixar obras paradas, porque você, além de enfraquecer a economia, você também enfraquece a criação desse núcleo familiar, dessa confiança do brasileiro que é ter a sua casa própria, tá? Então, essa portaria ela tenta retomar essas obras, né? Não concluídas, tá? Não concluídas. Foi publicada aí dia 7 de março, tá? De 2023. Depois nós tivemos a regulamentação do decreto, né? Que foi um decreto 11.439, que regulamenta a medida provisória 1162 com regras do Minha Casa Minha Vida, a qual instituiu que que o Minha Casa Minha Vida ele ficaria sobre 2 ministérios. O primeiro ministério das cidades, né, que é o principal. O segundo ministério da Fazenda, que hoje nós temos o Fernando Haddad como um dos principais, uma vez que para falar de moradia tem que falar de recursos financeiros, tá? Inclusive o Minha Casa Minha Vida, ele mexe muito com alguns fundos de habitação. Um desses fundos chama-se FGTS, então tem o Conselho Curador, que disponibiliza aí o recurso. Então, boa parte das moradias brasileiras é financiada com dinheiro do FGTS também, tá? Já no dia 13 de abril, o governo fixa uma meta de contratação de 2 milhões ou 2 milhões de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida até 2026. Então, 2 milhões de casas ou apartamentos, né? Voltado aí para as pessoas baixa renda, sendo que uma prioridade dela seria aí as pessoas com a renda até R$ 2.640. Cláudio, eu ganho R$ 1.500, então você está dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Eu ganho R$ 1.800, está dentro da faixa. Eu ganho R$ 2.000, você também está dentro dessa faixa também, tá? Lembrando que as faixas elas mudam, tá? Eu ganho R$ 3.000, eu estou na faixa 2, então, mas também tem benefícios para a faixa 2, tá? Durante esse período teve o faixa 1,5 também, que foi um programa muito bom, né? Porém, eles que ajudava também as pessoas baixa renda, 1.500, 1.300, eu consegui ajudar várias famílias nessa situação, porém ele exigia que as pessoas tivessem com o nome sem restrição, tá? O faixa 1 atual, ele permite a pessoa com restrição participar, tá? E que também hoje seria uma dificuldade. Hoje então tem muitas pessoas com nome com restrição. O governo federal também já lançou alguns programas, um deles é o Desenrola Brasil, que agora dívidas até 30 mil, a pessoa entra lá no portal gov.br e ela consegue refinanciar sua dívida com a ajuda do governo federal, tá? Que é para destravar a economia também, deixar as pessoas poderem ter direito novamente o acesso ao crédito. Porém, está esbarrando inclusive no Banco Central, que está com algumas restrições internas. As pessoas às vezes quita a dívida, tira o nome da SPC Serasa, mas quando ela vai comprar moradia, o Banco Central fala: aquele acordo que você fez seria um prejuízo para a empresa financeira, e agora você tem que ir lá e acertar isso, tá? Aparece lá restrito, informação confidencial, e a pessoa tem que ir até uma agência para o gerente falar isso, que é o uso do Banco Central como lista negra, uma coisa que eu, como membro do movimento social, repudio, tá? E vamos trabalhar para que isso deixe de acontecer, tá? É um problema do outro governo, que saiu aí, o Jair Bolsonaro, que colocou essa regra aí, que está trabalhando milhares de brasileiros até hoje. Eu trabalhar para que o Lula tire isso dessa coisa ilegal, na minha opinião.
Então as coisas vão caminhando bem, tá? Então a Minha Casa Minha Vida ele retoma, ele consegue. Então quando a pessoa procura nós dos movimentos sociais, associações ou consultores, a gente tem que analisar de acordo com qual é a realidade daquela família e o principal é de acordo com aquela renda. Então, por exemplo, eu ganho 5 mil reais por mês e eu quero me cadastrar no Minha Casa Minha Vida faixa 1. Você não vai conseguir nada, por quê? Porque você está fora dos critérios. Minha Casa Minha Vida tem critério. Você consegue sim, mas é no faixa 2. E aí a gente vai te explicar como se dá esse procedimento para o faixa 2, na qual você também tem direitos, tem benefícios, que é o chamado subsídio, que atualmente chega até 55 mil reais, que é uma ajuda que o governo dá para essas pessoas, até 4.400 reais, que é o faixa 2. Tá? Fora que aí você tem as parcerias locais, que seria uma prefeitura ou até um governo estadual, que pode também, aqui em São Paulo, por exemplo, tem o cheque moradia, que é do governo estadual, que ajuda esse público. Então é isso, tá? Vamos agora dar um segmento. Então quando você pegar 13 de abril, tá? Outra questão também foi o aumento, tá? E lembrando que aqui eu estou falando do Minha Casa Minha Vida urbano, tá? Regiões metropolitanas, por exemplo, São Paulo, aqui na região de Guaianás. Guaianás já faz quase divisa com o bairro município de Ferraz de Vasconcelos. Depois você vai ter Suzano, Itaquá. Então são regiões metropolitanas, como se fosse Osasco, Guarulhos, Santo André, Mauá, Taboão da Serra, tudo é Grande São Paulo. Como a Grande Salvador, a Grande Recife, a Grande Porto Alegre, são regiões urbanas, regiões metropolitanas. Porém, Minha Casa Minha Vida também tem projetos, programas para as pessoas chamadas rurais, tá? Então tem um recurso financeiro destinado a moradias no Minha Casa Minha Vida para as pessoas que moram na situação rural. Claro que o valor é menor, tá? Para vocês terem uma ideia, na regiões metropolitanas, esse valor pode chegar até 170 mil reais o valor do imóvel para ser passado para essa família. Então, o apartamento pode custar até 170 mil e ele vai se enquadrar dentro do programa. Já na região rural, esse imóvel então vai ficar em torno de 75 mil reais. Se vocês colocarem pelo menos na metade, 75 mais 75, 150. E o outro programa, o urbano, ele fala de 170 mil, tá? Então existe uma ajuda maior. Eu, como milito e faço meu trabalho na região urbana, então tudo que eu estou falando aqui é mais relacionado à região urbana e não região rural, tá? Então existe aqui uma previsão de moradias, tá? O programa. A grande questão é as pessoas que podem ter a isenção do pagamento, como eu falei, questão de Luas ou Bolsa Família, tá? Porém, não é uma questão generalizada, tem critérios para isso. O faixa 1, por exemplo, ele é praticado por entidades sem fins lucrativos, ou é uma associação, ou cooperativas habitacionais, ou também o principal, que é o ente público, no caso são as prefeituras. Então tem prefeituras, principalmente nas cidades com a população menor, né? A prefeitura ela tem um grande motivo para participar do Minha Casa Minha Vida faixa 1, seria no terreno e tal, então ela consegue fazer diretamente a seleção. Nas cidades maiores, as associações elas têm um papel fundamental, porque elas que conseguem realmente estar ali no dia a dia dentro dos bairros, dentro das comunidades. Por exemplo, o nosso movimento social, ele está aqui no bairro há mais de 20 anos. Então ele conhece toda essa região, esse local, as famílias que moram aqui, de todas as faixas, todas as profissões, todos os locais. Então as pessoas preferem muitas vezes procurar a associação, e fora que a associação ela tem uma neutralidade especial em relação ao governo, porque como ela não tem um vínculo hierárquico, né? Ela pode cobrar um prefeito, ela pode cobrar um governador, ela pode cobrar um presidente da república, ela pode fazer uma reivindicação com liberdade
com justiça a qualquer departamento, porque ela está representando a população, não só no período eleitoral. Ela não é eleita para isso e recebe um deputado, um vereador que recebe um cheque em branco e vai para o Congresso e não precisa dar satisfação. As pessoas normalmente elas têm as suas reuniões ou quinzenais ou mensais e elas têm que estar ali para existir, sempre dando uma satisfação para os seus associados, tá? Não tem nada perfeito, como vamos falar, mas ela existe com suas falhas e defeitos, mas é ela que está dentro dos bairros e das comunidades, queiram ou não, ela que é a porta-voz dessas pessoas, as porta-voz legítimas, né? Como um movimento social organizado, tá? Independente, com proteção, claro, da Constituição Federal. E as associações está na Constituição Federal como não uma obrigação, mas um direito das pessoas, tá? E aí é fundamental essa parceria que o governo faz, o governo muito inteligentemente acerta nesse ponto também. Então aqui tem muita coisa, eu poderia falar aqui um pouco do fundo, né, do FGTS, que aprovou também recursos aqui para esse tipo de projeto, tá? 5 de julho desse ano foi regulamentado, saiu a publicação no Diário Oficial também da União, das portarias 861 e 862. O que quer dizer essa portaria, Cláudio? Quer dizer o seguinte, que regulamenta a modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, que é aquela que a gente pode participar. As associações elas se organizam e vão reivindicar ali, ou participar junto com o governo, para que aquela demanda dela local sejam beneficiadas diretamente pelas entidades, tá? Entidades quer dizer associações ou cooperativas, sem fins lucrativos, com CNPJ, tá bom? Então foi muito bom. Eu, no meu caso aqui, eu acho que são muito poucas unidades, deveria ter mais. Eu, por exemplo, participo com uma parceria com uma consultora aí, que beneficiou pessoas baixa renda aqui na Zona Leste, e só essa consultora, uma única gleba, nós tivemos ali 3.000 apartamentos. Colocar região do bairro Iguatemi e o bairro Itaquera, praticamente 4.700 apartamentos. Uma única empresa, claro, beneficiou muita gente minha aqui, pessoas baixa renda, mas se você joga para as entidades, o governo joga um número menor do que isso, tá? Então acho que deveria ter aí um pouquinho mais de prioridade para as associações, porque as associações elas fazem o trabalho mais difícil, que é trabalhar justamente a pessoa que tem mais dificuldade, que na verdade está com o bolso vazio, né? Então é mais complicado, tá? E tá no dia a dia. Assim, nesses meus 20 anos, quantos prefeitos já vi, quantos governadores, presidentes de república passaram, e nós estamos aqui junto com a população, tá? Então ela que realmente, ela é que permanece, tá? Agora em julho também, depois que o Congresso aprovou, ali pelo Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, conseguiu aprovar a lei que criou Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida atualmente, a partir de julho desse ano, agora, recentemente, já é uma lei que foi sancionada aí, assinada pelo presidente Lula, tá? Então agora ela ganha uma força a mais e isso também dá um direito a mais do nosso movimento reivindicar os direitos, tá? Mas sempre visando direito de acordo com o programa e com as suas rendas, né? É claro que como estrada de movimento a gente pode melhorar isso sim e melhorar muito, tá? Uma das grandes melhorias do Minha Casa Minha Vida aí é a questão do aumento do imóvel. O imóvel estavam construindo menos, alguns até 40 metros, agora o mínimo tem que ser 41,5, tá? E ainda vai ter que ter sacada também as novas unidades. É claro que de repente algum projeto já está aprovado, já tem lá o seu RI, RI que a gente chama Registro de Incorporação. Isso aí custa também, né? Eu acho que ainda dá para botar atrás, né? Mas os que daqui para frente acredito que já dá para fazer dentro desses moldes, que é a questão ali da varanda, uma vez que o brasileiro tem o costume de
fazer o seu churrasquinho de vez em quando, né? E tem seu direito também. E sem varanda isso aí fica uma coisa difícil, tá? Então, uma das melhorias que o Minha Casa Minha Vida trouxe aí, tá? E o valor do financiamento também vai até R$170 mil. Com a possibilidade, o faixa 1 e o faixa 2 com essa lei também, nós falamos 170 mil, mas até R$264 mil dá para se trabalhar o faixa 1 e o faixa 2, tá? Aí vai das empresas que realmente querem colocar, tá? Porém, o que frisa é que eu falo para as pessoas, a gente falar de valores do imóvel total, isso é muito bom porque incentiva as empresas que investem na construção civil, né? Porque elas têm uma margem de ganho e o projeto se torna viável porque ela tem um recurso para isso, né? Mas para o comprador, assim, a pessoa que está adquirindo um imóvel, é sempre bom frisar o quanto que você ganha e quanto que você pode pagar por mês, que é isso que vai valer a pena, que vai ser analisado, tá? Tanto que uma das regras hoje é que ninguém pode pagar de prestação mais do que 30% do que ele ganha. Então, se você ganhar R$1.000, sua prestação no máximo vai ficar R$300. Se você ganhar R$2.000, sua prestação no máximo R$600. O restante você vai investir no trabalho social, tá? Então, seria isso. Focando na questão da faixa 1 à faixa 2. Publicação das portarias. E o 11 de agosto foi lançado o novo PAC, com a questão aí de mais de 316 bilhões voltado até 2026 para as moradias populares, tá? Então é essa parte que eu queria deixar bem claro para vocês, que eu queria falar para vocês que estão cadastrados. Então, Minha Casa Minha Vida 2023, um excelente projeto, uma excelente oportunidade. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida sempre dá uma prioridade para chamar das mulheres, né? Que hoje são a grande parte das chefes, né? De famílias brasileiras, tá? Então é uma prioridade, por isso tem que vir aqui assistir nossas palestras. Bom domingo, obrigado. Aliás, falei domingo é o dia das minhas reuniões normais, né? Hoje é uma quinta-feira. Muito obrigado.